Olá, tudo bem? Thiago aqui da Capitalismo mais uma vez. Hoje para responder mais uma dúvida aqui do Capitalismo Responde, né? Na verdade é uma pergunta que é bem recorrente, né, entre os nossos clientes e quem não é nosso cliente também, né, pode ter essa dúvida, são aquelas pessoas que querem operar na Bolsa de Valores, mas não tem tempo, né? Eu quero operar, mas não tenho tempo, tá? O que eu posso fazer? Existem robôs que eu posso programar para deixar fazendo as operações. Não é vamos dizer assim, não é o nosso estilo operacional, até porque a gente tem, né, o nosso setor de análise tem um acompanhamento em tempo real das operações. Nós ficamos vendo a forma que a operação vai se desenvolvendo, principalmente as operações mais de curto prazo e curtíssimo prazo, como day trade, as operações swing trade. As de day trade pode durar minutos, as de swing trade pode durar 2 dias, 3 dias, uma semana. Mas sim, eu posso com um rastreador de tendências ou operações de position trade, né? Não necessariamente ficar o dia todo acompanhando as minhas operações, né? Como é que funcionariam essas operações? Seriam operações que o tipo de análise que é feita é um pouquinho diferente. E é uma operação que, quando ela não dá certo, vamos dizer assim, ela dura 5 dias, 6 dias. Né? Eu estou falando numa média, né? O pessoal pergunta, na média, quanto é que dá? Na média, quanto é que dura uma operação? E é uma operação que, quando ela dá certo, ela pode durar 2 meses, 3 meses. Às vezes eu posso ficar 6 meses comprado num ativo. Né? A gente tem um caso agora mesmo das ações da Ferbasa aí, foi uma recomendação de médio e longo prazo, né? Que foi dada lá em julho do ano passado, está dando mais de 140%. Por que ela continua por que ela continua comprada, como a gente fala? Porque o mercado só subiu. Então, quanto mais a Ferbasa subir, né, mais tempo eu vou ficar posicionado. Obviamente, eu poderia ter reduzido já uma parte, poderia ter saído de toda a operação, né? Só que nós demos uma recomendação lá em julho de compra da Ferbasa, até agora segue exatamente na mesma recomendação. Obviamente, quando a estratégia indicar que não é mais o momento de estar comprado na Ferbasa, vamos dizer assim, o cliente vai receber uma recomendação e ele precisa só operacionalizar a venda desse ativo. Né? Então, para quem não tem muito tempo para operar, né, lembrando que essas operações fazem parte do nosso plano Full Trader, para quem não tem muito tempo para operar, é esse tipo de operação. Né? Pelo menos eu ter 5 minutos por dia ou 2 minutos por dia só para olhar se eu tive uma recomendação de saída ou de entrada em algum ativo lá que a gente está acompanhando e que faz parte da estratégia do cliente, para ele pelo menos conseguir fazer o operacional. Eu tenho 1 hora por dia, posso fazer day trade? Pode, né? Às vezes não vai dar a operação, mas pode fazer day trade. Mas o importante é aquele momento que eu tenho para acompanhar, eu consegui acompanhar o mercado. Mas eu fico uma semana longe, né? Eu fico embarcado uma semana sem internet, posso especular? Complicado, né? A gente não pode eu não posso dizer que dá para fazer só para vender um produto se eu sei que na prática aquilo lá não vai funcionar. Né? Então tem que ter um mínimo de acompanhamento. Para essas operações que eu comentei agora, como essa da Ferbasa, eu tenho que ter se eu tiver 3 a 5 minutos por dia, eu consigo operacionalizar. Tenho 5 minutos por dia, vou conseguir acompanhar os day trades que são enviados pela Capitalismo? Não dá, né? Não tem como. Eu não posso mentir, né? Mas, como eu comentei, tranquilo, eu não preciso ter o dia inteiro para acompanhar, para fazer essas operações. E elas têm uma adesão muito grande com os clientes, porque é um tipo de operação, essas que eu estou comentando, de position trade ou de rastreador de tendência, que ela não deixa o cliente exposto no mercado. Às vezes é um cliente que ele nunca operou em bolsa, né? Nunca teve uma ação, e aí ele viu que o mercado está bombando, ele comprou um ativo e o ativo está caindo 30%, 40%, ele está amargando aquele prejuízo. Né? Então, nesse tipo de estratégia, é muito difícil a ação cair 10%, 15%, 20%, 30%, a gente não ter tomado nenhuma medida para resguardar o ganho ou então para estopar aquela perda, sair antes que aquela perda vire muito grande. Tá? Eu peguei dos últimos 6 meses, eu não quero voltar muito, porque isso varia muito, né? É uma média, como eu vou falar agora,
mas varia muito o ativo, varia muito se o mercado estava em tendência de alta ou baixa, mas na média dos últimos 6 meses, as operações que não deram certo, né? Pô, eu comprei, o ativo caiu 3, 4 dias seguidos, a gente sai fora, estopa a perda. As operações que não deram certo deram na média aí 5% de prejuízo, que é o que a gente chama de stop loss. Já as operações que deram ganho deram na média de 35%, que é o que a gente chama de stop gain. Então, pô, hoje em dia, né, esse tipo de operação eu não posso garantir, mas hoje em dia esse tipo de operação deu 5% de prejuízo e 35% de ganho. É o que a gente chama de um risco-retorno que faz sentido. Obviamente, tiveram operações que deram, por exemplo, 9% de prejuízo e essa que eu comentei na Ferbasa dando mais de 140% de ganho, né? Magazine Luiza deu ganho bom, Estácio deu mais de 70% numa operação também. Agora, essas operações aí nas siderúrgicas, Gerdau 35%, CSN 30%, Usiminas está dando 20% aí nos últimos 20 dias para cá, né? Óbvio, o mercado subiu, acaba ajudando também, né? Mas esse tipo de operação, sim, a gente recomenda para aquele investidor ou que está começando ou para aquele investidor que ele é experiente no mercado, mas que ele não tem o dia todo para ficar acompanhando lá a hora de comprar, a hora de vender. Se ele tiver 3, 5 minutinhos, ele consegue receber nosso relatório, olhar e consegue colocar a ordem. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, é só entrar em contato com a gente. Se vocês quiserem ver outros assuntos aí, só colocar nos comentários ou mandar um e-mail para a gente, tá certo? Um abraço a todos, até mais.